Fala pessoal de todo celular, tudo bom? Aqui é o André Fogaço, estou com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Quantum Go, smartphone brasileiro, um dos melhores smartphones brasileiros que você pode encontrar atualmente, pelo menos no começo de 2016, e Zenfone Go. São aparelhos bem concorrentes, de empresas concorrentes, mas que não são tão concorrentes lá fora, porque o Quantum Go é vendido apenas aqui no Brasil. No lado de construção, você tem aqui dois aparelhos bem diferentes. O Quantum Go ele vai para um design um pouco mais reto, que lembra um pouco o que você encontra nos dispositivos Sony Xperia, enquanto o Zenfone Go vai para uma pegada um pouco mais confortável, que tem a traseira um pouco curvada, então ele encaixa aqui na mão de uma forma mais confortável do que você encontra aqui no Quantum Go, que é apenas reto. Por outro lado, em beleza, o Quantum Go é um aparelho bem mais bonito do que o Zenfone Go, porque ele tem uma cara mais sóbria, uma cara mais sofisticada do que o aparelho da Asus. No lado de cima aqui você encontra a entrada para fone de ouvido nos dois dispositivos, e o Quantum Go apresenta a entrada micro USB para carregar e transferir dados. Do lado de cá você tem a gaveta para o chip da operadora, e aqui você tem controles de volume e botão liga-desliga no aparelho da Asus, nada na parte de baixo. Do outro lado você encontra a gaveta para o cartão microSD, ele permite a expansão para o cartão microSD, e você tem aqui controle de volume e botão de liga-desliga, mais nada. Na parte de baixo tem diferença, porque você encontra no lado da Asus a entrada para cabo microSB e também o microfone principal. Já no Quantum Go você tem o alto-falante e também o microfone para chamadas. Na parte traseira você tem aqui um design do lado do Quantum Go que lembra bastante os aparelhos da Xperia, só que com esse efeito concêntrico aqui que dá um efeito muito bonito pro dispositivo. Ele tem uma câmera de 13 megapixels contra 8 megapixels no aparelho da Asus, os dois com LED flash, e o alto-falante da Asus fica aqui embaixo numa grelha aqui na parte mais inferior possível do aparelho. Em peso, os dois são aparelhos diferentes. Você tem o Quantum Go com 115 gramas contra 135 do aparelho da Asus, e o aparelho da Asus ele é um pouco menor em todos os sentidos, menos na espessura. Você encontra o Go ocupando metade da espessura do Zenfone Go, porque o Zenfone Go na parte mais espessa tem 9,98 mm contra 6,5 mm do aparelho da Quantum. Você tem aqui do lado da frente uma tela de 5 polegadas no Zenfone Go e uma tela que ela tem também 5 polegadas no Quantum Go. Os dois com resolução de 1280 por 720 pixels, sendo que o Zenfone Go trabalha com o IPS LCD e você tem aqui um AMOLED dentro do Quantum Go. Você tem tecnologias diferentes para exibição de cores e praia. Então tem aqui exatamente a mesma figura sendo exibida dos dois lados. Você tem aqui já a diferença de cor. Você tem o Quantum Go, ele é um pouquinho, o branco dele é um pouquinho diferente do branco que você encontra no IPS. E para exibir as cores, abre, você tem aqui o Quantum Go com um branco um pouco mais amarelado. Ele vai para um tom mais amarelado e não uma cor um pouco mais quente do que você encontra com o Zenfone Go, e a reprodução de cores é uma cor um pouco mais forte no lado do Quantum Go. Você pode ver que o verde ele é um verde um pouco mais forte do que o verde um pouco mais claro aqui no Zenfone Go. Essa é uma característica tradicional de dispositivos AMOLED contra dispositivos que são IPS LCD. Tem uma diferença aí bastante visível na reprodução de cores, com cores mais fortes, tendendo sempre a ser mais fortes no AMOLED contra o que você encontra nos dispositivos IPS LCD. No lado de hardware você tem um chipset muito semelhante. Você tem um MediaTek MT6735, que também pode ser um 6592M, isso depende da versão escolhida. Essa aqui é a versão de 32 GB com 4G, ou seja, ele tem um processador um pouquinho mais potente. E aqui você tem o MediaTek MT6580 do lado da Asus. Enquanto esse cara aqui tem 8 núcleos, tem 4 núcleos no aparelho da Asus. São 8 núcleos de 1.3 GHz contra 4 núcleos também de 1.3 GHz, e todos com instruções para 64 bits.
Do lado de memória você tem 2 GB nos dois dispositivos e nesse caso aqui 32 GB no Quantum Go contra 16 GB no Zenfone Go, ou seja, em hardware basicamente a mesma coisa, os dois com bons processadores da MediaTek, só que o Quantum Go é um pouquinho mais potente porque ele utiliza um dobro de núcleos. Para ver agora se realmente faz alguma diferença essa quantidade maior de núcleos, mesmo que tenha basicamente a mesma quantidade de memória RAM, eu vou aqui iniciar o Antutu, que é uma forma muito... não é para desligar não. Uma forma muito prática e crua de poder comparar dispositivos muito semelhantes. No lado de comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões BGN, os dois com o Bluetooth 4.0, com L2P, só que apenas o Quantum Go tem suporte LE. Você tem GPS com a GPS nos dois dispositivos e nenhum dos dois conta com NFC. Os dois contam com 3G quadriband e 4G é apenas no Quantum Go, e nessa versão existe uma versão do Quantum Go sem 4G, só que nesse caso aqui eu estou com uma versão 4G do dispositivo brasileiro. E o Quantum Go ainda está rodando o benchmark e o Zenfone Go já acabou com 23.904 pontos. Olhando para uma tabela comparativa, é claro que ele fica em último porque essa tabela é feita para dispositivos topo de linha. Quantum Go vindo logo atrás com 38.081 pontos, uma pontuação bem superior ao que eu consegui no Zenfone Go, por mais que ele tenha terminado um pouco depois. Fechando novamente todos os aplicativos, garantir que não tem nada fechado e colocar em prova se essa pontuação é realmente muito superior do lado do Quantum Go ou se é apenas um número. Vou abrir os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas atualizados nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Quantum Go realmente abriu mais rápido. Twitter em 3, 2, 1. Novamente, Quantum Go saiu na frente. Instagram em 3, 2, 1. E também, por fim, Quantum Go na frente e carregou primeiro o aplicativo. Fechando todos os aplicativos e abri um game, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android, também para outras plataformas. Vou colocar um pouquinho de volume. Que é o Hair Racing 3. Já vi o primeiro realmente no Quantum Go. Lembrando que você tem uma GPU Mali 450 MP4 do lado do Quantum Go contra uma GPU também Mali 400 MP do lado do Zenfone Go. E é bem fácil de identificar a diferença gráfica entre os aparelhos. A diferença em número de quadros por segundo fica bem visível que é superior no lado do Quantum Go, que apresenta uma jogatina um pouco mais um pouco melhor do que o aparelho da Asus. Então você tem aqui os dois com reflexo no capô, os dois com os mesmos gráficos, mas aparentemente o Quantum Go conseguiu realmente um desempenho melhor em abrindo todos os aplicativos e também abrindo o Hair Racing 3 e rodando com uma qualidade gráfica um pouco melhor. No lado de fotos, o Quantum Go tem 13 megapixels, que é uma resolução maior do que você encontra no Zenfone Go. O Quantum Go agora abriu um pouco depois o aplicativo de câmera. E você tem 13 megapixels contra 8 megapixels no Zenfone Go. O Zenfone Go acaba tendo uma quantidade maior de funções que você pode colocar, vários modos que são bem lúdicos de entender. O Quantum Go é um pouquinho mais limitado nessa quantidade
de modos, e você tem apenas alguns modos aqui na parte de cima que não são muito lúdicos como o que você encontra no aparelho da ASUS, que acaba tendo uma forma um pouco mais simples de entender como funciona o aparelho. O Quantum Go acaba tirando fotos de maior resolução, é óbvio, e a qualidade fica um pouco melhor, ele tem um brilho um pouco melhor, o trabalho de HDR, um pós-processamento mais intenso, acaba entregando fotos com mais detalhes e mais pontos que podem ser vistos mesmo quando o contraste está um pouco grande. Em fotos noturnas, algumas fotos ficam melhores, outras fotos não ficam tão boas assim. Para ver mais fotos desses caras aqui é só clicar no link da descrição desse vídeo e acessar o review de cada um deles, e lá eu tirei várias fotos, tanto com o Quantum Go como com o Zenfone Go, e é só acompanhar as fotos que estão lá. Em bateria, os dois dispositivos têm uma bateria bastante razoável, são 2.300 mAh no lado do Quantum Go contra 2.070 do lado do Zenfone Go, e o Quantum Go acaba tendo uma autonomia um pouco melhor porque tem mais energia, o tipo de gerenciamento de energia é o mesmo para os dois, porque é o mesmo chipset que você tem tanto do lado quanto do outro. Dá para finalizar o dia com aproximadamente 20 ou 15% de carga, que é o suficiente para você chegar em casa, colocar o aparelho na estante, olhar algumas coisas e depois, quando for dormir, colocar para carregar. No lado de extras, os dois trabalham com uma versão Lollipop já do sistema operacional, então tem aqui a versão 5.1 contra 5.1, ou seja, exatamente a mesma versão do Android rodando nos dois dispositivos, só que enquanto o Quantum Go vai para um lado de um Android mais puro, que lembra uma guinada que a Motorola deu, você tem aqui o Zenfone Go com a Zen UI, que tem alguns recursos extras, como dar dois toques aqui para ligar ou desligar a tela. Já o Quantum Go não tem isso, mas ele fica com um sistema operacional mais limpo, com uma quantidade muito menor de aplicativos pré-instalados. Isso é muito bom porque, por mais que os dois suportem cartão externo, micro SD externo, é melhor ter um espaço um pouco maior dentro da memória interna do que apelar para a memória externa. Por outro lado, o Zenfone Go acaba entregando alguns recursos bem bacanas, como o widget especializado, como muitas coisas que você já encontra de fábrica. É possível encontrar semelhantes dentro do Google Play, instalar nesse cara aqui, mas de fábrica já vem tudo aqui, é um pouco mais prático para quem não está muito interessado, sair por aí caçando de uma forma desenfreada, encontrando coisas que não deve encontrar, alguns aplicativos maliciosos no meio. O Zenfone Go já traz um monte de coisas junto dele. O Zenfone Go tem alguns recursos como uma quantidade maior de atualizações de aplicativos do sistema, o que não acontece com muita frequência no Quantum Go. Isso acaba deixando o aparelho um pouco mais atual do que o que você encontra no aparelho concorrente. Por outro lado, tem um Android um pouco mais limpo, dá uma cara de que vai rodar mais rápido, e como você viu, os 4 núcleos extras dessa versão aqui de 4 GB realmente fazem diferença e ele teve um desempenho superior. Para saber mais sobre software dos dois dispositivos, é só clicar no link da descrição desse vídeo, que lá eu tenho o review de cada um dos dispositivos, e no review de cada um deles eu comento ponto a ponto dentro do sistema operacional que está rodando com a Zen UI e com a interface bem mais limpa, que é no caso do Quantum Go. É só clicar lá em cada um deles, tem um review para cada um deles e você consegue ver direitinho cada um dos lados. No lado de custo-benefício, o Quantum Go nessa versão aqui custa quase R$1.000, na versão de 32 GB e 4G. Na versão de 3G e 16 GB, que tem um processador um pouquinho mais lento e muito mais próximo do Zenfone Go, você tem um preço R$100 mais barato, que fica um pouquinho mais caro que o Zenfone Go. Como R$100 a mais trouxe um desempenho muito superior, câmera melhor, construção mais bonita, só que não tão confortável, e um sistema operacional mais limpo, que eu pessoalmente prefiro, o Quantum Go é vencedor nesse comparativo. Mas se você quer um custo-benefício um pouco melhor, que não fica tão atrás assim, entrega um aparelho muito bom, o Zenfone Go pode ser o seu próximo smartphone. Para saber mais sobre esse comparativo, fotos, mais detalhes e uma conclusão sobre esse comparativo mais completa, é só clicar no link da descrição desse vídeo, que lá tem o comparativo em texto no tutocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.